E aí, galera? E aí, meus queridos alunos do terceiro ano? Tudo bem com vocês? Sou eu aqui, professora Kátia, Eu, professor Zeca. das disciplinas de Atualidades e Geografia, com um tema muito bacana hoje, Economia. Eu especificamente falando da pandemia e o Zeca Sobre comércio. Vamos falar de relações comerciais em período de pandemia, que não tá nada tão legal assim. nem um pouco. Mas a gente tem notícia boa e tem notícia ruim. Vamos começar esse jornal? Opa, é uma aula, né, gente? Basicamente, para a gente sair do contato de isolamento e tentar dinamizar um pouquinho, que hoje as disciplinas de Atualidades e Geografia estão juntos. Nesse boletim da semana, uma mistura de Zeca News. Isso aí. Um pouco dos dois, vocês têm um pouquinho de nós. Ó, a gente tem primeira coisa pra falar pra vocês, Enem. Ah, professora, não acredito, nós estamos aqui em isolamento, estudando à distância e a senhora vem falar de Enem? Eu venho sim. As inscrições, Zeca? Iniciam hoje, dia 11, e vão até o dia 22 de maio, Kátia. Isso, e as provas presenciais, dia 1º e dia 8 de novembro, com uma novidade em relação às provas. Esse ano teremos a versão digital do Enem, mundo globalizado, tecnologia. Por que não o Enem entrar no meio dessa? Com certeza. Final de novembro, galera. Não tem data certa ainda. Mas vamos falar de pandemia, vamos falar de Covid. Como é que estão as mortes, Zeca? Infelizmente os dados não são dos melhores. O Brasil vem aí ocupando uma posição muito triste. O sexto colocado em maior número de óbitos no mundo todo. Superamos vários países que haviam sido destaque, entre eles a China. O Brasil já ultrapassa a margem dos mais de 10 mil óbitos dentro do território. Já batemos metas, infelizmente, de mais de 600 óbitos em 24 horas e já são mais de 135 casos confirmados em todo o território brasileiro. Isso. E aí é pra mostrar como é importante a gente ficar em casa. Então, hashtag fica em casa e tem gente pior do que a gente, não tem, Zeca? Como é que tá o pessoal lá nos Estados Unidos? Infelizmente, Estados Unidos vem aí batendo um índice de mais de 70 mil óbitos dentro do território e inúmeros casos confirmados. E o que é pior, Kátia, é que o presidente do país já vem trabalhando a possibilidade de flexibilizar ações de isolamento social. Ou seja, enquanto aqui no Brasil alguns estados estão adotando o tão chamado lockdown, os Estados Unidos já prevê uma outra questão de flexibilizar esse processo, pensando justamente nela, na economia que está entrando em baixa dentro do país. Isso. A gente já vai entrar no conteúdo, mas eu só quero que vocês se lembrem, desde o início do ano a gente tem falado de pandemia e a maior preocupação era com a economia. Vamos entender um pouquinho por que então, falando do comércio e falando da economia geral na pandemia. Sem sombra de dúvidas, bora lá. Bom, para a gente começar a falar sobre economia, nós precisamos recapitular um conteúdo que muitos de vocês tiveram comigo, inclusive lá no Fundamental, setores da economia. Estão lembrados? Gabi, eu tenho certeza que tá aí ó, na ponta da língua, Matheus, Emanuele com H. e tantos outros, Ananda, enfim, primário, secundário e terciário. São esses os três setores que movimentam a economia do Brasil e do mundo inteiro. Isso aí, exatamente. Vamos falar especificamente, Zeca, de qual é o setor primário? Isso aí, o setor primário engloba todas as atividades econômicas realizadas no campo, desde a agricultura, a questão da plantação de alimentos, bem como a pecuária e o extrativismo, seja ele mineral, vegetal ou animal. E aí, falando em agricultura, eu tenho uma informação aqui relacionada ao agronegócio durante a pandemia. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem uma queda muito grande nas exportações, principalmente da soja, aqui no Mato Grosso, que é um dos índices econômicos mais importantes para nós, não é verdade, Kel? O que você acha? Então, em relação a isso, nós vamos ter uma queda na venda, na exportação desse agronegócio, mas como a gente tem a China, que já está caminhando para sua recuperação, nós temos aí uma perspectiva já positiva. Não pensamos só em crise, não pensamos só no que é ruim. Passamos alguns meses em queda, mas a gente tem a possibilidade sim de voltar ao crescimento. Isso aí, inclusive o Wuhan, que foi a epidemia da pandemia da Covid-19, ela já vem retornando às atividades. Na última semana já iniciaram as aulas.
A China, que simboliza como o maior parceiro econômico do território brasileiro, se estabiliza durante todo esse processo de recuperação econômica e recuperação comercial também. Claro, lembrando que foi na China o primeiro caso, né, da Covid-19 e a partir de lá, então, que se espalhou para esse mundo globalizado, né, Zeca? Aí envolve transporte, aí envolve comunicação, inclusive, infelizmente, ainda temos vários voos fechados, várias fronteiras em decorrência de toda a preocupação com a Covid-19. Com certeza. Setor secundário, Zeca? Setor secundário, setor da transformação. É aquele exemplo básico, Kátia. O que você comeu hoje na hora do almoço? Deixa eu lembrar. Carne, arroz, feijão. E salada? Isso, salada. Muito bem. Salada verde, importante para manter o corpinho. Não chegar aí na idade do Samuel todo caído, né? Mas... Eu quero chegar bem. Quero chegar, ó, lá na frente muito bem. Brincadeira essa parte, mas falar justamente sobre o setor da transformação. Grande parte, ou basicamente o que nós consumimos, vem do comércio, mas geralmente são produzidos a partir do setor de bens de consumo. A indústria, o setor secundário, ela é dividida em 3 grandes ramos. Setor de indústria de base, intermediário e bens de consumo, sendo eles divididos em bens de consumos duráveis, como os carros, eletrônicos, eletrodomésticos, ou bens de consumo não duráveis, como alimentos, roupas e remédios. Que estranho falar que alimento não é não durável. Desculpa. Que estranho falar que alimento é um bem não durável. Diga a minha barriga que fica aqui durando um tempão depois que eu como. Já não é um problema meu, tô super em forma. Isso aí. Gente, em comparação com o comércio, que a gente já vê retomando as suas atividades, a indústria vai ser o setor, já está sendo o setor mais afetado pela economia em relação à Covid-19. Essa pandemia de coronavírus afeta a indústria da forma mais negativa. Nós vemos aí resultados da Fundação Getúlio Vargas com muitas entrevistas com empresários do ramo da indústria, desse setor, então, dizendo que a perspectiva é muito negativa, muito ruim mesmo. Lembrando que o presidente da República, ele, juntamente com o seu grupo ministerial, foi até o STF, cobrando medidas muito mais flexíveis em relação ao isolamento, que nós sabemos que, de acordo com as organizações de saúde, seja do território brasileiro ou mundial, elas não são acatadas, mas pensando justamente no setor industrial, que está em queda na sua produtividade e agora com o dólar em alta seria uma possibilidade para aumentar as exportações. Sim. E assim flexibilizar a balança comercial, que é justamente a comparação entre produtos importados e exportados. Isso. E temos outra coisa também. Não sei se vocês repararam, mas indústrias de grande porte estão mudando o foco da sua produção para agora atender às necessidades mais básicas. Por exemplo, uma indústria de uniformes, uma empresa que produz uniformes, está se adaptando, produzindo agora máscaras, não é isso que a gente está precisando? A mesma coisa acontecendo com outras indústrias no ramo de álcool, o álcool em gel principalmente, e aqui tem um dado para vocês. As indústrias mais afetadas são aquelas de petróleo, biocombustíveis e também relacionados à química. Nós podemos perceber o valor dos combustíveis. Sim. Postos de gasolina com valores mais baixos, o que leva uma relação comercial muito interessante. A lei da oferta e da procura. Exatamente. Quanto mais um produto tende a ser procurado, menor a sua oferta e vice-versa. Então isso vem afetando diretamente tanto o padrão de consumo quanto as bases econômicas. Se pensarmos em nós professores, eu tenho gastado muito menos combustível porque estou fazendo o meu trabalho remoto, à distância. Estamos fazendo as nossas aulas online, então não me desloco praticamente nada, gente, eu fico só em casa, mas eu em contrapartida tenho tido mais acesso a outros bens, por exemplo, energia elétrica, internet da minha casa. Que tivemos o sistema hackeado da Companhia de Energia de Mato Grosso. Vocês viram isso? Vamos continuar. Terciário. Bom, falando sobre o setor terciário, nós falamos diretamente do professor e de grande parte dos profissionais que atuam em zona urbana, porque o setor terciário ele enquadra justamente o prestador de serviço e o comércio,
que é o assunto que nós iremos trabalhar. Agora, Kátia, será que todo o setor terciário é igual? São iguais? Remete-se a atividades semelhantes? Eu acho que não, hein, Zeca? Eu não Será sou que a dessa Thaisa área. sabe responder essa aí pra gente? Eu acho que sim, hein? Porque assim, eu não sou muito da área de geografia, vocês sabem, né? Eu sou lá do pessoal da história. Mas, só porque eu vi aqui, ó, terciário básico, Thaisa, o que você acha? Eu acho que não tem só um, eu acho que tem mais, hein? Eu acho que se a Thaisa não souber, por um acaso, temos aí a Camille que vai conseguir responder com muita tranquilidade. Com Mas certeza. a resposta é o quê? A resposta é que não há apenas um setor terciário. O setor terciário, necessariamente, ele se completa por três características, por três classificações, perdão. O setor terciário básico, que remete-se ao quê? Remete-se justamente às atividades do setor básico de venda de produto. Precisamos lembrar de uma figura muito tradicional do Colégio Coração de Jesus. Quem é? Seu Silvio. Saudade de comer lá no Seu Silvio, ficar ali pós-aula, né, nada durante a aula, e consequentemente ter toda essa relação. O Seu Silvio representa muito bem um setor terciário básico. Ele comercializa produtos em pequena escala, sem grande tecnologia aprimorada no seu ramo de trabalho, nem tanto mercado consumidor assim. E isso representa grande parte das atividades sendo realizadas pelo setor comercial em zona urbana e também em zona rural. Gente, agora eu me lembro, né? Quantas vezes a gente tem trabalho de arte e vocês não levam o material? Quem que salva vocês? Seu Silvio. Vão lá, né? Compra tinta, compra cartolina. Rita, quantas vezes você fez isso, Rita? Ixi. Eu não esqueço, hein? Tenho certeza que o Andreoli não fez nenhuma. Nenhuma, também acho que não. Quer dizer, eu acho que sim, É porque ele é Zeca. corintiano, né? Então aí isso ajuda. Gente, comércio terciário, setor terciário, como é que tá a pandemia em relação a isso, né? A gente falou um pouquinho disso e a gente vai falar um pouquinho mais. O Zeca comentou agora há pouco que o comércio ele pode ser prejudicado principalmente pelas fronteiras. Que imagem que eu trouxe aqui para vocês? A vista dos containers lá no Porto de Santos, esperando tanto para serem descarregados quanto para serem levados para outros países. Então, especificamente, se a gente falar que o comércio não esteja sendo tão prejudicado em relação a vendas, a prejudicialidade disso está acontecendo em relação às fronteiras, em relação ao transporte dessas mercadorias. Assim como o Zeca falou, muitos voos estão fechados. Ah, e aí a gente pensa, né? Todos os voos estão fechados? Não está acontecendo voos? Sim, está acontecendo voos, mas apenas poucos voos, aqueles que são os mais necessários. Inclusive algumas companhias, para reduzir o impacto em relação a esse bloqueio do transporte, da movimentação de pessoas, em razão da pandemia, estão justamente fazendo o quê? O transporte aéreo de cargas, substituindo passageiros por cargas em meias poltronas. Justamente para quê? Para reduzir a quantidade de desempregos, de demissões propriamente disso e todo o impacto que muitas companhias estão passando. Falando em demissões, galera, vamos pensar aqui no serviço de Uber. Muitos agora têm pensado, né? Ah, não estamos nos locomovendo tanto. Tem aumentado o transporte de serviços, por exemplo, a entrega, né, de alimentos. Tenho certeza que o pessoal ali, ó, tá pedindo um monte de comida, né? Os aplicativos de entrega estão a todo vapor. Porém, a Uber anunciou essa semana passada, que foram demitidos mais de 3.000 funcionários, inclusive motoristas. E aí você pode pensar, mas professora, por que o motorista está sendo mandado embora, sendo que agora ele está sendo muito utilizado? Lei de novo da oferta e da procura. Fora que a redução da movimentação de pessoas também reduz o número de acesso a esses serviços. Fora que as medidas de isolamento também acabam afetando tanto a vida de muitos motoristas quanto também no contexto de muitos passageiros. Mas me diz uma coisa, e o poder público nessa história? Qual foi a saída do poder público para essa situação, Kátia? O poder público, não sei. Criou o Corona Voucher. Foi. Vai dar uma quebra, mas não tem Não, problema. tranquilo. Tá.
E aí, Kátia, nós temos qual a medida do governo federal para tentar coibir toda essa situação? Você já ouviu falar de Corona Voucher? E é o apoio governamental de R$ 600. Eu não tinha ouvido falar. Esse Zeca é muito doido. Eu perdi esse meme, hein? É o apoio, né? Apoio emergencial que o governo está distribuindo? De certo modo, ele trabalha como uma assistência durante esse período de pandemia. Para quê? Para principalmente aquela população da economia informal, para não ficar principalmente sem alimentação e outros benefícios. Sim, e a gente precisa pensar também na aglomeração que isso causa. Não sei se vocês repararam no noticiário, muitas filas em frente aos bancos, essencialmente a Caixa Econômica Federal, que está sendo o meio pelo qual as pessoas têm acesso a esse auxílio. Temos também auxílio às empresas. Muitas empresas estão utilizando a parceria público-privada para então pagamento de salários. Para evitar mandar embora o seu funcionário, está pedindo auxílio do governo para o pagamento desses salários. Isso mesmo, no qual a empresa paga uma porcentagem do salário ou nada, e o governo paga como um auxílio, como uma assistência a esse trabalhador, justamente para evitar demissões e o aumento do índice de desempregos no território. Só que eu vejo um problema nisso, Zeca. Não foi negociada a taxa de juros oficial para o pagamento deste empresário depois, porque isso é um empréstimo. O governo empresta o dinheiro para o empresário, pagando diretamente para o seu funcionário, e depois quem vai ter que pagar essa conta, claro, é o empresário, mas não foi negociada a taxa de juros oficial. Por que isso, Zeca? Porque as balanças ainda estão muito desequilibradas. Lembrando que foi uma medida emergencial, Kátia. A pandemia da Covid-19 pegou todos nós de surpresa. Não só o território brasileiro, mas principalmente os países que tiveram essa grande pandemia sendo aí atingida no início de 2020. Exatamente. Quando a gente pensou que o ano começava, depois do carnaval que aconteceu, o ano filha, parou todo de novo, né? Já estamos em maio e nada. E aí, continuando, no setor terciário, temos outra modalidade. Isso aí, o setor terciário superior é aquele na qual nos enquadramos. Atividades educacionais, setor de saúde, prestação de serviço de setor público como esgoto, água, saneamento básico e até mesmo outras atividades que necessitam uma qualificação específica da mão de obra, ou seja, uma atenção do governo federal na relação de formar essa mão de obra. Tá aí até uma preocupação de Getúlio Vargas na criação do Sistema S, com a chegada das indústrias e os comércios muito mais evoluídos ao nosso país no início da década, no início do século XX. Isso. Tenho duas reclamações, mentira, duas coisas para falar, uma só é reclamação. Moro aqui em Várzea Grande, Prefeitura de Várzea Grande deixou a gente sem o serviço de recolhimento do lixo durante quase uma semana. Então a gente vê a pandemia prejudicando várias formas das nossas relações sociais. Sobre isso, também em relação ao trabalho, aos serviços, eu quero falar sobre os profissionais de saúde. Se nós, professores, Zeca, temos aí a possibilidade de trabalhar à distância, os profissionais de saúde não têm esse privilégio. O número de mortos, a porcentagem de mortos em relação à Covid-19 alcança taxas muito ruins se a gente olhar quando determina o profissional de saúde. Muitos profissionais de saúde têm morrido. Sobre isso, Zeca, eu tenho um vídeo para vocês. Greg News, da HBO, fala sobre os profissionais da saúde. Muito bacana, vale a pena conferir. E não também a questão dos profissionais da saúde, não somente falando deles, temos também ressaltar que muitos jovens acreditam que por estarem longe dessa faixa, dessa zona de risco, não correm sérios riscos em razão da Covid-19. Segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde, cerca de 50% dos mortos, dos óbitos oriundos da Covid-19 são de jovens, ou seja, pessoas aí entre uma faixa etária de 20 a uma média aí da primeira idade de adultos, 30 anos, basicamente. Isso. E a gente tem outra questão também que envolve, que assombra esse momento, a questão da subnotificação. Apesar de muitas fake news, Zeca, a gente sempre fala pra vocês, cuidem com as fake news.
Quando você recebe coisas, informações no seu celular, geralmente de grupos de WhatsApp, que não tem pesquisa, que não tem fonte de informação, como a gente está vendo aqui, tudo que a gente acessa com fontes de informação, é muito provável que seja fake news. Então não caiam na fake news. Nós temos no Brasil uma subnotificação, ou seja, uma notificação real abaixo daquela que existe de verdade na pandemia. Aquela história que o pessoal fala, estão enterrando caixões vazios? Mentira, pessoal. Não estão sendo enterrados caixões vazios. Nós temos um dado alarmante que pode ser muito maior do que realmente está sendo informado. A gente pode perceber pelo número de, além de reportagens, depoimentos de médicos, uma série também de medidas que não conseguem diagnosticar a Covid-19 em muitas pessoas que, infelizmente, estão contaminadas. Ou seja, os testes não estão sendo necessários para suprir. E olha que a Anvisa liberou na última semana os testes rápidos em farmácia. Mesmo oriundo de diversa polêmica, mas houve essa liberação. Justamente para quê? Tentar notificar o máximo de casos para aumentar o índice de isolamento social. São medidas, inclusive, aí estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Desde o início do ano, quando os primeiros casos na China saíram, já foi decretado o isolamento é o mais eficaz, é a medida mais eficaz. Isso aí. Zeca, e o setor terciário? Quaternário. Isso aí. Isso que representa justamente um setor que vem evoluindo cada vez mais. Sabe por quê? Lá no século XX, lá no século passado, século esse que nós nascemos, com grande orgulho, século de grandes transformações, nós tivemos aí a terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional e, consequentemente, a era da globalização, da nova ordem mundial e de todo um processo de avanço nos meios produtivos. E isso favorece o quê? Um avanço e desenvolvimento da indústria cibernética, de todo o processo do e-commerce, do comércio eletrônico, bem como a revolução no processo produtivo relacionado à biotecnologia, seja no campo ou na cidade. Tivemos aí a Revolução Verde, o desenvolvimento de transgênicos, meios que favoreceram um avanço produtivo muito grande e até mesmo curas de doenças que já fizeram muitas vítimas em séculos atrás. Isso, não sei se vocês se lembram, no início do ano também falamos sobre o sarampo, que volta com tudo por causa daquela rede de pessoas que não vacinam as crianças. Então, também um dado muito perigoso. Outra coisa, esse setor aqui é responsável por isso que a gente está fazendo. Essa possibilidade, então, de nós aqui e vocês aí assistirem às aulas como se nada tivesse acontecendo, reflete exatamente esse setor da economia e essas revoluções do final do século XX. Sobre isso, Zeca, eu trouxe aqui a relação da biotecnologia. Como o Zeca estava falando, muitas doenças que encontraram a sua cura, nós vemos também a Covid e os estudiosos, assim, incessantemente tentando encontrar uma cura. Uma cura nós não vamos encontrar, porque é um vírus, mas uma solução que faça com que a gente possa voltar aos nossos contatos frequentes. Mas quando a gente fala de biotecnologia, Zeca, todos os países têm condições de desenvolver esses estudos? Infelizmente não. Nós sabemos que a desigualdade social ela é constante. Já diz o índice de Gini, o mesmo que mede os indicadores de desigualdade social, que o mundo concentra uma pequena proporção de habitantes com a grande riqueza e uma grande proporção de habitantes com baixo poder aquisitivo. Isso a gente pode perceber aqui dentro do território brasileiro, inclusive. Uma minoria da população que tem uma lucratividade aí em torno de R$20 mil mensais e uma grande parte da população vivendo com menos de um salário mínimo. Lembrando que o salário mínimo é pouco mais de R$1.000. Pouquinho, bem pouquinho mesmo. Bom, e aí a gente chega então nos países emergentes que viveram aí por muitas décadas um grande crescimento, um crescimento acelerado, por isso eles são
emergentes, mas são eles que vão sofrer o maior baque. Inclusive, se a gente olhar para o século XX, que é esse que está bem aqui, parece que faz tanto tempo quando você fala aquele século que a gente nasceu, a maior crise econômica da história recente, né, dessa história da contemporaneidade, aconteceu justamente no ano de 1929, com o crash da Bolsa de Nova York. A gente agora tem aí, ó, para os países emergentes, esse ano de 2020, com a crise que vai mais assolar esses países que têm aí a sua economia que vai entrar numa crise vertiginosa. Infelizmente, né, nós tivemos aí grandes colapsos na humanidade, tanto a crise de 29, a queda de valores, quanto a bolha imobiliária de 2008 e agora mais um marco da sociedade, a pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Galerinha, estão ficando pra história, hein? Com certeza! E não é pra história na parte boa, né, Zeca? Triste. Sobre as fases do capitalismo... Bom, falar de comércio sem falar de capitalismo é impossível, né? E aí me faz lembrar da Guerra Fria, ordem bipolar na qual os Estados Unidos se desempenhou como uma grande potência mundial, se destacou aí logo após a Segunda Guerra Mundial. É claro que o capitalismo ele já vem, muito antes disso. O capitalismo comercial, ele tem evidências desde o século XV lá nos transportes marítimos, nas primeiras navegações em busca de áreas de exploração de matéria-prima e inclusive no colonialismo aqui no continente americano. Se vocês se lembram bem, era o chamado mercantilismo, Muito que bem. deu aí então as grandes navegações, deu aí o aquecimento para esse capitalismo então entrar com tudo. Sem dúvida, você se engana, Maria Fernanda, se achar que o capitalismo comercial refletiu essa base de comércio e ficou lá no século XV, que nada. Século XVIII nós tivemos a primeira grande revolução industrial. Os ingleses evoluíram a partir do descobrimento, da criação da máquina a vapor e do uso do carvão mineral. Isso também favoreceu e muito as relações comerciais, até porque toda a relação entre países aumentou, o desenvolvimento foi muito maior e o comércio continua dando sopa aí nessa base. E esse século XVIII, né, incrível a Revolução Industrial, toda a modificação que causou no campo social, no campo político, no campo econômico, no campo das artes e, consequentemente, professora, será que agora essa grande mudança que estamos vivendo no século XXI vai trazer mudanças também para o campo social? Sem o que dúvidas. vocês acham? Será que aquele meme, aquela brincadeira que a gente fala, quando a quarentena acabar, eu vou para toda festa que me chamarem, eu vou fazer tudo o que quiserem, será que a gente vai vivenciar grandes mudanças na história? Eu digo mais, tá com saudade, né, minha filha? Com certeza! E aí, sem dúvidas, né, a nossa relação social vai ter uma mudança muito grande, não só no campo econômico. Campo econômico esse que já teve uma mudança drástica no século XX, com a chegada do capitalismo financeiro. E já agora no século XXI, finalzinho aí do século XX, mas marcante no século XXI, o capitalismo informacional. Já ouviu falar de União Europeia, Kátia? Nunca ouvi falar, professor. Mas ela marca basicamente o capitalismo financeiro, os blocos econômicos e a relação de comércio eletrônico. Fácil clicar em um aplicativo, pedir uma comidinha, pedir um livro bom na Amazon ou outros e sem marketing. Mas enfim, Não estamos recebendo nada por isso, hein? favorecendo que um comércio eletrônico, como é prático receber mercadorias em casa, né? Muito. E te falo, é um dos setores comerciais que mais crescem e faz parte justamente de quê? Capitalismo informacional. Isso aí. Bom, e a classificação do comércio, Zeca? Como é que isso acontece aí na sociedade? Vai de acordo com o público-alvo, Kátia. Isso vai muito com a base para quem o comerciante quer vender o seu produto. Eu, por exemplo, Zeca, que não posso ver um livro na promoção, o que isso tem a ver? Isso tem a ver na quantidade do produto que você vai adquirir. Você pode comprar ele em varejo, quando o produto é adquirido em unidade, ou você pode comprar para dar para um amigo ou revender, basicamente. Aí você compra em atacado, em grande quantidade, onde você consegue negociar
diretamente com o produtor, com o fabricante e, consequentemente, ter valores mais baixos. Ah, entendi. Bacana isso. E em relação à zona geográfica, o que é isso aqui, Zé? Essa classificação desse comércio aqui? A zona geográfica envolve justamente onde o produto é comercializado, seja ele no comércio interno ou externo. Lembra da monocultura e da policultura na agricultura? Com Mono, certeza. soja. Poli, vários tipos de produção, geralmente voltada à agricultura de subsistência. A agricultura familiar, na venda do seu produto, geralmente ela abastece o comércio interno, o nosso território. Já as commodities são exportadas, produção em monocultura, em grandes latifúndios, ou seja, a área geográfica, a zona geográfica, representa justamente onde o produto tende a ser comercializado. E por isso que quando eu falei do agronegócio, nós lembramos Mato Grosso, soja, né? Grande produtor de soja. Se a gente for um pouquinho para trás na nossa história, o Brasil, o Sudeste, no crash da Bolsa de 29, sofreu por causa das exportações do café. E lembrando que o primeiro produto nosso a ser exportado foi o pau-brasil. É, isso aí. E aí nós temos toda uma relação base. E você pode perceber o quê? Que tem a ver diretamente com o público-alvo. Exemplo, desde o período do pau-brasil, qual a ideia de se levar um pau-brasil ou em pequenas quantidades? Não teria lógica, né? Então a ideia seria o quê? Exportar em grandes quantidades, que aí já iniciava toda essa prática do atacado. Agora me diz uma coisa, eu fiquei sabendo que o pau-brasil ele ia para o continente europeu, aí entra história, isso mesmo? Sim, com certeza. Mas eles estavam procurando pau-brasil, a galera muito bem se lembra, né? Nada, eles queriam ouro, prata, metais preciosos, especiarias. Mas o que se tornou o nosso ouro? O ouro vermelho, né? O pau-brasil. É, sem dúvidas. E aí eu aproveito para falar do meio que se processa. Dependendo de onde você vai comercializar o seu produto, ele pode ser transportado por meios rodoviários, marítimos, aéreos ou ferroviários basicamente. Então você tem uma base de processamento, a questão do transporte do seu produto, ou seja, da sua mercadoria. E aí a gente se lembra da nossa aula anterior de atualidade sobre a mobilidade urbana. Eu falei para vocês que o Brasil não tem aí uma política de transporte ferroviário. A gente tem uma política que valoriza muito o transporte rodoviário, o que tem pontos positivos, mas muitos também pontos negativos. Muito negativos, política de rodoviarismo, entre outras. Geografia não fica para trás, não. Na última aula nós falamos sobre influências do século XXI, na qual eu citei países como a China, como a Índia e até mesmo os tigres asiáticos, países do continente asiático, que atraíram muitas multinacionais após investimentos em infraestrutura, após investimento em logística e após toda uma base para quê? Para favorecer o seu ganho, o seu crescimento econômico. E sem sombra de dúvidas, isso também tem a ver com toda a base de mobilidade. Com certeza. Bom, mas a gente tem falado, na verdade a gente falou algumas vezes nesse vídeo aqui, em relação à mundialização, à globalização e os temas que a gente está tratando. Comércio, economia na pandemia tem tudo a ver com essa globalização. Sem dúvidas, vivemos em um mundo globalizado. O simples fato de estarmos aqui, você aí vendo a nossa aula, ou no final, basicamente, ter todo um processo de recordação, de visualização de outros meios, envolve a globalização. Essa integração, essa fase de ter acesso a diversos produtos e a diversos mecanismos. Aquele livro do Harry Potter que você compra em inglês, vem direto dos Estados Unidos, aquelas coisinhas que você gosta de comprar da China também tem a ver com isso? Sem sombra de dúvidas, as grandes multinacionais, com certeza, empresas que geralmente se instalam em países mais carentes para aproveitar justamente o que? Mão de obra barata, mercado consumidor e até mesmo outros incentivos provocados pelo governo. E aí eu te pergunto, onde que o mercado local ganha com isso? Sem sombra de dúvidas, na geração de emprego e no comércio local que acaba se desenvolvendo. Mas não pense que você não tem nada a ver com isso. Tem sim, olha aqui, ó, essa sociedade de consumo que faz então com que você
eu, Zeca, todos nós queiramos comprar essas coisas, influenciam também a busca por essas empresas, a busca desses países pela exploração da mão de obra no máximo que for possível. Sem dúvidas. E aí me diz uma coisa, eu vi ontem uma propaganda do Neymar apresentando uma chuteira. Fiquei com vontade de comprar. Será que se eu comprar, vou jogar bola como ele? Eu acho que não. Duvido muito que o Zeca vai conseguir jogar como o Neymar. Mas olha, sobre isso, Zeca, o que será que vai acontecer com as compras, hein? Olha aqui, ó, 3 em cada 4 brasileiros vão manter consumo reduzido após pandemia. A gente tem falado, problemas com a agricultura, problemas no comércio, problema com a indústria, tá tudo ruim. Eu ainda vou continuar consumindo loucamente? Não, vou consumir apenas o que for necessário. E aí, o que cai? Geralmente vai ter muita queda, roupas e calçados. Você continua usando aquilo que você tem. E o governo, na tentativa de desenfrear tudo isso, ele realiza um processo de desinflação, que é o quê? A tentativa de reduzir os custos do produto para incentivar a venda. E segundo muitos especialistas, isso aí que mora o perigo. Exatamente. Porque muitos consumidores, na tentativa de aguardar um valor mais abaixo, uma queda maior do produto de interesse, eles acabam aguardando ainda mais para comprar um produto e a economia não gira, não acontece todo esse capitalismo de giro, essa rotatividade da moeda, o que prejudica e muito todo o processo econômico. Sobre isso, Zeca, você falou agorinha da bolha imobiliária de 2008, porque a gente não sentiu tão forte essa crise econômica no Brasil, porque tivemos os passos do governo incentivando o consumo, inclusive a diminuição nos impostos da chamada linha branca. Sim. As pessoas tinham o valor dos produtos que queriam comprar, como geladeira, fogão eletrodomésticos, reduzida por causa de um incentivo do governo, e por isso a economia se manteve aquecida e não sofreu um baque tão grande quanto vem agora pela nossa frente. Agora são estratégias do poder público para tentar minimizar toda essa situação. Com certeza, mas Zeca, vocês já devem estar cansados, né? A gente vai encerrando. Tem mais alguma coisa? Não. Além da tarefa? Porque sempre tem tarefa, né? Não podemos deixar de ir para trás. Atividade, galera. Ó, do Zeca e minha. A mesma tarefa. Olha só que colher de chá, Zeca. A mesma tarefa valendo para 2 disciplinas. Não Aluno em acostuma. ano de Enem, de vestibular, não pode ir acostumando não. Mas aí vocês vão fazer a resolução dos exercícios do livro de geografia, tá? Que serão utilizadas como nota de geografia e atualidades. Atividades da aula número 8, tanto de sala quanto as atividades propostas. Zeca, e se o pessoal quiser marcar a gente nas redes sociais? Um prazer imenso. Utilizem a hashtag ZecaNews, tá? Foi uma novidade que nós fizemos. Esperamos que todos gostem, tá? Divertimos muito aqui trabalhando essa aula com vocês. Colocamos em dia nosso assunto em relação a atualidades e geografia. Publique lá para passar um feedback para nós. É isso aí, galera. Nós estamos com saudades. Não é mentira, não é brincadeira, não, é verdade. Ó, a gente tá aqui com o nosso coração apertado de saudade de vocês, galera. Muita. Até mais. Beijo enorme, até mais. Tchau.